Vamos ao primeiro vídeo. Pause. Respire. Este não é apenas um vídeo. Encontro com Tetiosa, Semana Santa, Ato 1, Siga-me. Mateus 4,19. O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser. Siga-me. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Siga-me. E o Senhor verá mais. Seguir o Senhor. Quando você estava no seu pior momento e estava sozinho, eu vi você debaixo da figueira. Mestre, Apenas fiquem comigo e observem. Não é permitido curar no Shabat. O que é permitido fazer no sábado? Salvar a vida ou matar? Quem pecou? Uzias ou seus pais para que ele nascesse cego? Não é que esse homem tenha pecado, nem seus pais, mas sim para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na porta do seu manto. Não foi o meu manto que curou você. Foi a sua fé. Lázaro! Vem pra fora! Tem uma menina. Ela está morta. Vão embora. Ela não tá morta. Apenas dorme. Menina, levante-se. Ai, minha filha. Nili, você tá bem, filha? Você tá bem? Ai, meu amor. Filha, você tá bem, meu amor. A história continua. Assista ao ato 2. Forte, né? Irmãos, tudo começa com um chamado. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Estamos celebrando a ressurreição dele. Mas nós precisamos entender que Jesus está fazendo um convite a nós. Um convite para um chamado. Esse texto de Mateus, capítulo 4, eu vou até fazer a leitura dele, porque ele é um texto poderoso. Lá, no verso 19, que foi a chamadinha aqui, né, do vídeo, ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Claro que Jesus ele fez algo específico aqui para Pedro e André, que estavam pescando. Mas por que isso os impactou? Você consegue imaginar a cena? Jesus se aproximando de você trabalhando, não sei qual é a sua profissão, claro, eu sei de alguns aqui, mas de uma forma geral, eu vou dizer que eu não sei o que você faz no seu dia a dia. E Jesus se aproxima de você, te interrompe e fala: siga-me, e você imediatamente deixa o seu trabalho e passa a segui-lo. Parece uma coisa doida, parece uma coisa maluca. Amados, o chamado de Deus, ele tem um impacto. Não é qualquer chamado. Não é como eu te chamar, fulano, ciclano, beltrano. Não é como eu chamar a sua atenção. Não é como eu anunciá-lo, não. O chamado de Deus, ele é algo impactante. Por isso, nesse verso-chave aqui, nós vemos que eles deixaram tudo que eles estavam fazendo. E não somente isso aconteceu com eles, aconteceu com outros discípulos também. Nós vemos ali um exemplo de Mateus. Nós vemos ali também André. Nós vimos homens que na verdade foram impactados pelo chamado. O chamado de Jesus, ele provoca um impacto. Este impacto é um convite para uma caminhada de vida. Não é um chamado apenas para você atender uma só vez e seguir o teu caminho, não. É seguir o caminho dele. É uma caminhada com ele. Ele chamou ali para algo poderoso que ele tinha para fazer. Aqueles sinais e maravilhas que nós testemunhamos rapidamente aqui, por meio
desse vídeo, né, dessa produção que é linda, nós vemos chamados acontecendo. O que promove sinais e maravilhas? O milagre apenas pelo milagre? Não. O milagre, ele é um tipo de chamado. Jesus está ali impactando pessoas, Ele está ali impactando gerações, Ele está ali transformando destinos, transformando uma caminhada, e Ele está te chamando hoje para uma caminhada. Nós muitas vezes olhamos para nós mesmos, porque Ele está nos chamando ao arrependimento, e o diabo ele tenta nos prender pela indignidade, dizendo: você não tem jeito, você não tem solução, você não tem escape, você não tem uma saída, não dá mais para você. Mas Jesus, Ele está te chamando para segui-lo, para que por meio de uma caminhada poderosa, uma caminhada de frutificação, uma caminhada em que Ele transforma o seu coração, o seu interior, você possa viver algo nele. O chamado é para um relacionamento, não é apenas para carimbar na sua testa um sinal de seguidor de Jesus, mas uma caminhada de relacionamento é uma expressão da natureza dele em você. Ele está querendo, numa caminhada, transformar o seu interior, ajudá-lo na sua fraqueza, na sua dificuldade, no seu rompimento com o velho homem, né? Eu falo como velha natureza, né? O velho ser humano, com as obras mortas, as obras que te escravizavam, o pecado que te amarrava, que te prendia. Jesus está te chamando: vem comigo, apenas siga-me. Olha para mim, olha para mim. Jesus está dizendo para você nessa manhã: olha para mim. Não olhe mais para si, não olhe mais para as vozes que estão entrando nos seus ouvidos e que estão tentando te convencer o contrário do que Ele está falando. Olhe para Jesus. Eu me lembro muito do testemunho de Êxodo, capítulo 3, em que Moisés, algo chamou a atenção dele. Ele viu uma sarça pegando fogo no deserto, no Monte Horebe ou Monte Sinai. É comum sarça pegar fogo no deserto, mas aquela ali chamou a atenção dele, porque ele falou: peraí, aquela ali pega fogo e não se queima. Porque quando ela pega fogo, vocês já viram palha pegando fogo? É parecido com a palha. Começa a espalhar, ela começa a se dissolver. É algo rápido. E ali ele vendo pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. O texto bíblico não diz isso, mas talvez ele olhou. Aí ele olhou de novo, ele falou assim: será que eu estou ficando doido? Não sei, a Bíblia não diz isso, tá? Eu estou especulando o que estava passando na cabeça dele. Até que o texto bíblico testemunha que ele falou assim: eu vou olhar essa maravilha de uma sarça que pega fogo e não se queima. E ali ele escuta uma voz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque pisas terra santa. Isso impactou eles, irmãos. O chamado tem impacto. E ali o Senhor começou a falar com ele, e ele falou: mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Porque Deus meio que passou no capítulo 3 o plano quase que completo para ele. E muitas vezes nós sentimos a resistência a atender o chamado, mas o Senhor está te chamando e está dizendo: segue-me. Eu vou te ajudar nessa caminhada. Eu vou fazer através de você. Eu vou operar em você. Eu vou te curar. Eu vou mudar a sua história, o seu destino, a sua família. Mas segue-me. E ele decidiu seguir. E se você olhar toda a Sagrada Escritura, nós vemos que todos os grandes homens de Deus, eles atenderam um chamado. Tudo começa com um chamado. Respire. Este não é apenas um vídeo. Encontro com The Chosen. Semana Santa. Ato 2. No mundo tereis aflições. João 16:33. Vocês não precisam ter medo. Certas coisas têm que acontecer. A fé não tem sido meu problema. Eu abri mão de tudo para te seguir. Vão entregá-los para serem perseguidos.
e condenados à morte. E vocês vão ser odiados por todas as nações por minha causa. O amor de muitos vai esfriar. Eu não entendo o que estamos fazendo. Eu tô tentando aprender. O que o Pai permite. O que eu permito. Para realizar a vontade do meu Pai e para a fé e crescimento da igreja dele. Eu sei que pode ser esmagador. Nardo puro, da mais alta qualidade. O que atormenta você, Judas? Por que você acha que eu permito provações? Eu não sei! Elas provam que a sua fé é genuína. Elas te fortalecem. Isso está te fortalecendo. Aquele que perseverar até ao fim, este será salvo. Então este evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Como é que podemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Senhor. Pois neste mundo vocês terão tribulações. Mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. A história continua. Assista ao ato 3. Nós queremos o evangelho confortável. Nós queremos o evangelho do perlim-pim-pim, onde nós estralamos o dedo e Deus faz. Nós queremos que Deus seja agradável a nós. Nós queremos que Deus faça tudo quanto nós desejamos. E Ele pode, mas na vida há um preço. No chamado, você tem que abrir mão de tudo para seguir a Ele. Durante o chamado, você precisa entender que quem determina o que vai acontecer é Ele. E Ele avisa os discípulos, olha, vai acontecer algo terrível. Não tem a ver só com aflição, tem a ver com a motivação de Deus acerca da sua vida. Por isso, muitos são chamados e poucos, porque somente os escolhidos suportam a tribulação. Aqueles que não são escolhidos, eles não conseguem ficar. Eles falam, não, o preço é alto para servir Jesus. Sim, vai custar tudo, vai custar a sua própria vida. Então servir a Jesus é abençoador, é maravilhoso, Ele salvou a sua alma e a ideia é você morar com Ele para sempre. Mas aqui na terra você poderá passar por aflição. Não significa que sua vida será só aflição, mas significa que poderá acontecer. Mas nós não podemos confundir os nossos erros, as nossas decisões erradas com a aflição acerca do reino. Porque há uma palavra que diz sobre a semeadura, tudo que o homem semear, isso também se fará. Então a lei da semeadura existe. Se você tomou decisões erradas, você vai ter certamente um resultado não agradável. Agora então, para que serve essa frase, no mundo tereis aflições? É você estar fazendo a coisa certa e mesmo assim dar tudo errado. É você viver em santidade, honestidade, obediência e fé, e mesmo assim você vê que está difícil, mas você não abrir mão. Então, se nós olharmos o exemplo de Pedro andando sobre as águas, o momento ali inicial foi bom, como a vida de um crente. O momento inicial é bom, você vê Jesus operando milagres, Ele curou você, Ele libertou você, Ele te deu uma nova vida, você sentiu a alegria do Espírito Santo, e você começa a caminhar com Ele, mas de repente as intempéries da vida, as dificuldades, os problemas, a instabilidade financeira mexe com você, as vozes ao seu redor tocam o seu coração e você começa a afundar. Porque é necessário que você passe por sofrimento. Quando Paulo foi chamado, a Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos, para Ananias, e falou para ele numa visão, olha, é necessário que ele saiba o que é sofrer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido.
Então nós precisamos entender que situações difíceis vão acontecer o tempo todo quando você está fazendo a vontade de Deus. Mas também elas vão acontecer o tempo todo se você não estiver fazendo a vontade de Deus. Qual é a diferença? A diferença é que com Deus você vence, sem Deus você perde. Então é extremamente importante que você olhe para aquilo que Deus está fazendo e não fique apenas emocionado com os milagres, emocionado com as bênçãos, porque tudo isso é muito bom. Ele faz milagres, ele cura. Quantas pessoas aqui já foram curadas? Quantas pessoas aqui já foram libertas? Quantas pessoas aqui estão salvas? Porém, isso não pode ser a sua motivação. Sua motivação precisa ser Ele, Jesus. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Significa que nós, em Cristo, também venceremos. Pause. Respire. Este não é apenas um vídeo. Encontro com The Chosen. Semana Santa. Ato 3. Disse Jesus: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Lucas 22:15. Chegou a hora. Devo fazer a vontade do meu Pai Celestial. Vocês virão comigo? Eu desejei ansiosamente fazer essa refeição com vocês antes de sofrer. Essa é a nossa última Páscoa juntos nesta terra, antes de celebrá-la de novo, quando tudo for cumprido no novo reino. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que faz o pão brotar da terra. Amém. Este é o meu sangue, da nova aliança, derramado por vocês e por muitos, para a remissão dos pecados. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, será esse que dá muito fruto. Pois sem mim, não podem fazer nada. Eu lavei os pés de vocês, mas nem todos estão limpos. A Escritura agora foi cumprida. Aquele que comeu o meu pão levantou o calcanhar contra mim. Mestre, meu amigo, tomem e comam. Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Desafiador. Aqui o texto começa falando de uma ansiedade. Jesus estava ansioso. Mas não a ansiedade que normalmente nos toma, aquela ansiedade que nos paralisa, que nos tira do eixo, que faz a gente paralisar, que faz a gente ficar com medo. Mas a ansiedade que Jesus fala aqui no original é um desejo ardente. É aquela coisa suprema. É aquela coisa que talvez o dicionário não consegue explicar. E ele fala, olha, eu desejei estar vivendo este momento com vocês, antes de sofrer. E aí, o Espírito Santo me leva a Isaías 53, que é um prenúncio, né, do que seria o Messias, do que ele padeceria. E a Bíblia fala em Isaías 53 que o Senhor Jesus foi moído, que ele foi transpassado, que ele foi castigado, que ele não tinha nenhum pecado, que ele não tinha nenhum erro, que ele não tinha nenhuma mancha, mas mesmo assim o corpo dele foi dilacerado.
E eu fui procurar, algumas coisas, e a ansiedade de Jesus era porque aquele momento era a hora do cumprimento do plano eterno. Toda a Páscoa, toda a ceia, tudo que teve desde a saída do Egito até aquele momento, era um momento crucial, era um momento de convergência. Todas as Páscoas que tiveram apontavam para este momento que a gente viu no vídeo. Em João 17, Jesus fala, chegou a hora. E não com tristeza, e não com dor, porque ele sabia que o sofrimento que ele viveria ali era para que eu e você pudéssemos estar hoje aqui, celebrando a ceia e celebrando a Páscoa. Jesus mostra ali no vídeo ele sendo traído pelo amigo. E mesmo assim ele estava desejando ceiar com os amigos. Nós não somos diferente, talvez, de Pedro, que o negou. Nós não somos diferente de Judas, que o traiu. Dos demais que deram linha na pipa. Nós não somos diferentes. Nós somos imperfeitos, carentes da graça. Mas, mesmo assim, ceia após ceia, o Senhor Jesus anseia em estar conosco. Em celebrar conosco este momento sublime. E também é uma inauguração da nova aliança. Nenhum animal teria que ser mais sacrificado. Ele se deu por inteiro, em sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos chegar com confiança diante do trono da graça e alcançar misericórdia. Alcançar perdão para os nossos pecados. Jesus, mesmo sabendo o que ia sofrer, ele foi com alegria. A Bíblia fala aqui em Hebreus que por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Jesus foi humilhado, Jesus não estava com um paninho, na cruz. Jesus não estava com um paninho na cruz. Ele foi exposto à vergonha pública, para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai. O perdão conquistado naquela cruz seria definitivo. E o anseio de Jesus era entregar este presente definitivamente para nós, para a humanidade, para todos aqueles que desejam, para todos aqueles que têm expectativa, ceia após ceia, de sentar com Jesus. E aí vem outro ponto, que é a antecipação da ceia eterna. Este momento para nós não é momento de chocolate, não é momento de nada além da expectativa das bodas do Cordeiro que virão. E nós celebraremos com Ele. O povo lavado e remido. Então, este momento, ele marca o fim de uma era e o começo de uma nova era. O plano cumprido, a comunhão plena, o nascimento da nova aliança, a redenção que estava prestes a se consumar, a ceia eterna do Cordeiro. Então eu te convido para que sempre, a partir de hoje, ao celebrar a Páscoa, ao se sentar na mesa com Jesus, você entenda que Ele ansiou por este momento. Que o sangue dele nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, e por conta deste sangue nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça. Que este momento não é mais um momento. Que este momento Jesus ansiou e Ele anseia. Que é o momento que Ele deseja estar conosco. Que seja o momento que nós saiamos da presença dEle diferente. Com a sensação de que fomos tocados pelo Cordeiro perfeito, pelo sangue do Cordeiro perfeito, que remiu eu e você, e que apesar de imperfeitos, fomos alcançados por tamanha graça. E hoje estamos assentados, junto com Cristo, nas regiões celestiais, e podemos desfrutar de todas as bênçãos que foi liberada sobre nós, que somos herdeiros, somos co-herdeiros, com Cristo Jesus. Amém? André. Mestre! Mestre, pode não. parar aí! Volta! Pessoal, para trás!
meu amigo. Faça o que veio fazer.